Salmo 34, do verso 1 ao verso 10. Assim diz a palavra do Senhor. Bendirei o Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará sempre nos meus lábios. Engrandecei o Senhor comigo, e todos, a uma, lhe exaltemos o nome. Contemplai-o e sereis iluminados, e o vosso rosto jamais sofrerá vexame. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Temei o Senhor, vós, os seus santos, pois nada falta aos que o temem, todos juntos. Os leõezinhos sofrem necessidade e passam fome, porém aos que buscam o Senhor, bem nenhum lhes faltará. Amém. Oremos. Deus de amor, de graça e misericórdia, aqui estamos nós, na tua casa, ouvindo as histórias que o Senhor tem feito através do trabalho do teu povo na proclamação do Evangelho, confessando o nosso pecado, cantando louvores ao teu nome. Ó Deus, e agora estamos diante da tua palavra, palavra inspirada, que direciona as nossas vidas, que alimenta o nosso coração, que nos dá ânimo, renovo. Queremos que o Senhor mais uma vez fale ao nosso coração. Venha com teu Santo Espírito, ó Deus, ilumina-nos para que possamos sair daqui direcionados pelo Senhor. Essa é a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Irmãos, a última semana foi uma semana tensa. Foi uma semana que gerou quase um pânico na nossa cidade. Quando nós olhamos para um outro estado vizinho, o Espírito Santo gerou um pânico de verdade, uma situação dramática, que não dá para passar sem nos atentarmos ao que está acontecendo ali. A polícia resolve, não a polícia, né, os familiares, fazer um protesto impedindo os policiais de trabalhar, aumenta a criminalidade, aumenta o assassinato ali na cidade, não só numa, mas em várias. Mas o que talvez nos impactou muito também, além de tudo isso, porque o Brasil, nós estamos vivendo assim um momento que é uma tragédia roubando a cena da outra, né? A gente não sabe mais no que focar, estamos desfocados, né, de tantos absurdos que estão acontecendo no nosso país. Mas talvez assim, para coroar a semana, foi pessoas talvez inocentes, né, entre aspas, saqueando. A população começou a saquear lojas, a roubar coisas como se fosse um movimento popular, assim, que causou uma euforia, uma alegria no povo. Eu posso entrar na loja e pegar o que eu quiser, não tem polícia. Mais uma vez, o primeiro ponto da teologia reformada é enaltecido, né? A depravação total do homem. E tem uma situação que foi narrada nos jornais que me chamou muita atenção, porque o indivíduo tinha 43 anos, estava no hospital esperando a mulher dar à luz ao 5º filho. Então, aquele momento ali de tensão, o neném vai nascer, está quase nascendo. E aí ele sai para tomar um ar. Quando ele sai para tomar um ar, todo o movimento acontecendo para saquear lojas, ele vai saquear a loja e pega uma máquina de lavar e sai carregando feliz da vida. Ele esqueceu que a mulher estava dando à luz no hospital. Ou não esqueceu, mas priorizou o saque. Irmãos, isso mostra que vivemos dias tumultuados. O presbitério do Rio de Janeiro esteve reunido essa semana e na sua primeira reunião, na quinta-feira, para terminar os nossos trabalhos, tínhamos que decidir se iríamos ter trabalho no dia seguinte ou não, porque dependia se os policiais sairiam para trabalhar. Ou seja, nós vivemos um momento, e a sensação é essa, de estarmos desprotegidos. Nós olhamos ao nosso redor e a sensação que temos é que estão caindo muitos à nossa direita e à nossa esquerda. E às vezes nós podemos ser tomados por essa insegurança. Isso pode gerar um pavor e uma angústia no nosso coração,
E aí então nós precisamos nos recorrer à palavra de Deus para que ela nos ajude a ter um comportamento adequado num momento tenso como esse que nós estamos vivendo. Momento em que o país enfrenta um índice altíssimo de desemprego, 12 milhões de brasileiros desempregados, e toda essa situação, certamente, ela pode gerar uma angústia na sua vida, e talvez, se não na sua vida direta, você sabe que alguém próximo de você está sujeito a esses ataques, né, sociais que nós estamos vivendo, de desemprego, de violência. E ao olhar para esse texto ele se aplica muito bem ao momento que nós estamos vivendo, porque o salmista Davi também estava numa situação muito difícil de perseguição. E aí esse texto vai narrar a respeito de tudo o que aconteceu diante dessa situação, quando Davi estava sendo perseguido, quando Davi estava enfrentando dificuldades na sua vida. E esse texto vai mostrar que o nosso Deus é um Deus que promove escapes milagrosos ao seu povo. O nosso Deus é um Deus que está conosco, independente do tamanho da tempestade. Esse texto, esse salmo, é um acróstico. Acróstico é quando é um recurso poético em que cada versículo é iniciado com uma letra do alfabeto hebraico. Então é um texto trabalhado, um texto elaborado poeticamente. O texto lido é um convite para nos apegarmos a Deus e estarmos perto dele quando nós enfrentamos dias difíceis, porque o livramento de Deus é certo. Deus vai nos proteger e nós precisamos sair daqui hoje de manhã na certeza de que o nosso Deus está conosco e o nosso Deus vai nos guardar. Por isso eu quero propor para pensarmos no seguinte título: o Deus que guarda e sustenta. É sobre isso que esse texto está falando. E a certeza dessa proteção e do cuidado de Deus vai gerar em nós uma adoração pessoal. Mesmo diante de tantas tribulações, nós não podemos esquecer que o nosso Deus é Deus de proteção e é Deus de sustento. Não titubeie nessa verdade, não vacile, não duvide, não se preocupe. O seu Deus é Deus que te protege, o seu Deus é Deus que te sustenta. E por isso nós devemos estar aqui na casa dele, não só aqui, mas em todo o tempo, adorando ao Senhor, porque Ele está conosco. E o salmista começa bem dizendo. Bem dizer significa registrar internamente. Existem registros internos no nosso coração que vão expressar uma adoração pública. Bem dizer é quando você olha para dentro de você, olha para a sua história e você traz à memória recordações de livramentos de Deus, e isso gera, então, no seu interior, uma gratidão tão grande por Deus pelos livramentos que já aconteceram até aqui, e você, então, começa a bendizê-lo. E eu me lembro, então, de livramento, talvez a minha memória mais antiga do livramento do Senhor foi quando eu tinha mais ou menos 7, 8 anos, e um pregador famoso na época foi na nossa cidade, e estávamos ali num templo enorme da Assembleia de Deus, que cabia 8.000 pessoas, e eu fui com as minhas tias, e estávamos ouvindo aquele pregador, e de repente ele fez o apelo para que quem quisesse crer em Jesus, podia ir ali à frente. Eu fui. Acredito que esse tenha sido o momento do meu encontro com Cristo. Eu fui ali na frente, e foi um momento muito especial para mim, porque eu tinha certeza de que a partir dali Deus estaria comigo. E naquele momento eu me perdi das minhas tias. E tinha ali, 6.000 pessoas. E eu perguntei para mim mesmo o que fazer agora. E eu falei, bom, talvez um dos recursos é falar com o pregador. E fui até ele e falei, olha, eu me perdi da minha tia. Fala o nome delas aí, eu estou aqui na frente. Esperei por uns, sei lá quanto tempo, 10, 15 minutos. Não apareceu ninguém. A minha ficha caiu. Eu falei, bom, se Jesus está comigo, por que eu estou temendo? Vou embora a pé, sozinho. E eu me lembro, talvez daqui como no Maitá, caminhando, à noite, umas 10 da noite, sozinho, cantando, feliz, louvando a Deus. E quando eu cheguei em casa, eu levei quase que uma surra. Eu só não levei uma surra porque eu falei, mãe, eu converti. Depois disso, acho que eu converti mais umas 30 vezes para não levar uma surra. Mas eu lembro que minha mãe ficou apavorada, e todo mundo.
mas no meu coração havia uma tranquilidade muito grande, porque se Jesus está comigo, eu não tinha o que temer. Hoje eu vejo que foi uma atitude inconsequente e irresponsável. Mas, irmãos, quantos de nós não temos registrados no nosso coração e na nossa mente os livramentos e a proteção de Deus em situações que nós não víamos saída? E quando nós olhamos para esses registros, isso precisa trazer em nosso coração uma segurança, uma confiança para aquilo que temos adiante para enfrentar. O Brasil está num momento tenso, a nossa cidade vive também dias tensos, mas nós não podemos esquecer que Deus nos comprou com o sangue do seu precioso Filho para nos guardar, para nos proteger, para nos amparar, e nós não estamos sozinhos. Você não pode ter a sensação de que está sozinho no processo. Você tem o Deus Todo-Poderoso, e por isso você, a partir dessa confiança e dessa certeza, você bendiz o nome dEle. Você bendiz internamente, mas você também bendiz externamente, louvando ao Senhor, porque quando você tem um coração grato pelos livramentos de Deus até aqui, isso vai reverberar em louvor. Por isso o salmista diz que ele canta. E é interessante no versículo 1, porque o salmista diz que louva, mas ele não louva somente quando as coisas estão indo bem. Ele não louva somente quando as circunstâncias são favoráveis a ele, mas ele louva em todo tempo, porque nós não louvamos a Deus somente pelas coisas que nos acontecem. Nós louvamos a Deus pela certeza de que Ele está conosco, independente do que está acontecendo. O verdadeiro louvor é fruto da convicção da presença de Deus, independente das circunstâncias. Mas nós não só louvamos, nós também glorificamos. O salmista vai dizer no versículo 2 que o Senhor é a glória da alma dele. Ou seja, o seu coração, quando pensa a respeito do alvo que deve ser glorificado, ele não olha para ele mesmo, não é ele que deve ser glorificado, mas toda a glória do seu coração é dada ao próprio Deus. Isso promove alegria. Por isso que no verso 2 ele diz também que os humildes se alegrarão. Quem são os humildes? Quando olhamos lá para o texto do Sermão do Monte, Mateus 5, nós entendemos claramente que o humilde é aquele indivíduo que entende que ele depende plenamente de Deus, não há força nele, não há recursos nele, ele não tem poder para mudar muitas situações, por isso ele reconhece a sua fragilidade, ele reconhece o quanto ele é sensível, e ele recorre a Deus e sabe que Deus sim pode reverter qualquer problema, Deus sim pode transformar a sua realidade. Então, ele cria uma dependência de Deus e ele, através dessa dependência, ele desenvolve a sua confiança no Senhor. Por isso, nós temos um Deus que nos guarda e nos sustenta, e isso deve promover alegria, deve promover louvor, deve promover a glória desse Deus. Mas isso só vai acontecer se nós tivermos uma ação de busca pelo Senhor. A adoração pessoal pelo livramento é resultado de uma busca incessante. E aí o versículo 4, um versículo que fala muito aos nossos corações, ele vai dizer o seguinte: busquei o Senhor e Ele me acolheu. Busque ao Senhor, porque Ele nos acolhe quando buscamos por Ele. E aí, meus amados, essa figura de acolhimento é uma figura que vai revelar que o nosso Deus é Pai. Nosso Deus é Pai. E são vários os salmos que vão trazer essa ideia de Deus. De um Deus que se inclina para nos ouvir. De um Deus que nos traz para o aconchego dos seus braços. Eu sei que muitos de nós temos uma figura paterna construída pela relação que tivemos com os nossos pais, aonde talvez o afeto não tenha sido a figura, o elemento principal nessa relação. Os pais brasileiros, via de regra, não eram muito afetivos. Eles tinham mais uma figura de supridores do que de afeto. E talvez quando nós olhamos para a Bíblia e percebemos um pai, um Deus que é pai, isso pode ficar um pouco confuso na nossa cabeça. Mas o Deus que é pai na Bíblia é um Deus carinhoso. É um Deus que se inclina, um Deus que te toma no colo, um Deus que te protege, um Deus que te pega e diz: daqui ninguém tira você, porque eu sou contigo e te ajudo. Você precisa
perceber na figura de Deus como seu Pai, como aquele que quando você o busca, Ele vem na sua direção, Ele se inclina, Ele te pega nos seus braços, Ele te guarda, apertando você no peito dele e dizendo: filho, fique tranquilo, o Pai está com você. Esse é o seu Deus. Outra figura que a Bíblia vai dizer é que nós estamos na palma da sua mão, e dali ninguém pode tirar você, porque Deus protege você dentro da palma da mão dele. Outra figura que a Bíblia vai nos trazer também a respeito dessa proteção de Deus é que, assim como a galinha protege os pintinhos debaixo das suas asas, Deus também protege os seus filhos. Eu não sei se você já teve contato com uma galinha cheia de pintinhos. Vai brincar com ela. Não é à toa que a Bíblia coloca a figura da galinha, porque a galinha vira um leão quando você vai pegar um dos pintinhos dela que ela acolhe debaixo das suas asas. É Deus quem nos protege, é Deus quem nos guarda. Nós precisamos sim dos nossos policiais, nós temos que orar por eles, nós temos que pedir para que Deus trabalhe nos nossos governantes, para que valorizem os nossos policiais, temos que lutar por eles, mas a nossa proteção máxima está em Deus. É Ele quem nos guarda, é Ele quem nos livra, é Ele quem nos protege. Por isso, nós devemos procurar o Senhor, buscar o Senhor. E o texto diz mais: às vezes nós precisamos clamar ao Senhor, gritar pela presença dEle. Porque, meus irmãos, talvez você que entrou aqui hoje esteja passando por uma adversidade que causa dor no seu coração. Dependendo da aflição que você está enfrentando, isso está trazendo um incômodo muito grande e às vezes dá vontade de chorar, dá vontade de gritar. O que o texto traz para nós é que clamar é exatamente isso, é quando você expõe para fora a dor. Clame pelo Senhor, porque o Senhor acolhe aqueles que o buscam, mas o Senhor também livra aqueles que clamam por Ele. Deus quer trazer livramento na sua vida, clame por Ele, e você verá a intervenção poderosa do Senhor no seu coração, na sua caminhada, na sua jornada. O salmista está falando de uma relação pessoal e íntima que ele tem com Deus, mas essa experiência pessoal que ele tem com o Senhor, ela não pode ficar só na sua individualidade, ele precisa compartilhar isso. Por isso, meus queridos, a certeza da proteção e do cuidado de Deus gera em nós não só uma adoração pessoal, por entendermos que é Deus quem nos acolhe, é Deus quem nos livra, mas também nos convida para uma adoração coletiva. E é isso que nós estamos fazendo aqui. Se nós fôssemos abrir para que os irmãos pudessem falar, certamente cada um aqui teria uma história para narrar a respeito do livramento, do cuidado e do sustento de Deus na sua vida. Nós somos um acúmulo de pessoas que estão sendo guardadas e protegidas pela mão de Deus. Nós somos um acúmulo de pessoas que estão sendo sustentadas pela poderosa mão do Senhor. E é sobre esses dois temas que o texto está tratando. Temos um Deus que nos protege, temos um Deus que nos sustenta. Isso nos convida para uma adoração coletiva. Por isso o salmista diz: engrandecei ao Senhor, engrandecei-o comigo. Ou seja, vamos nos ajuntar como igreja para engrandecer aquele que tudo pode, aquele que intervém poderosamente nas nossas vidas. Exaltemos juntos o seu nome, porque Ele age na vida dos seus filhos. Essa adoração coletiva, ela só vai acontecer se cada um estiver numa busca incessante pelo Senhor. Olha só a linha de raciocínio de Davi. Ele buscou o Senhor, ele clamou pelo Senhor, o Senhor interveio na vida dele, e por isso ele pode bendizer e louvar o Senhor. Mas agora ele está chamando a igreja para a adoração coletiva, mas ele também quer dizer: olha, para que a igreja adore ao Senhor coletivamente, não basta que eu busque ao Senhor, porque eu busquei, eu clamei, mas agora é a sua vez de buscar e clamar, porque assim como Deus interfere na vida de Davi, o mesmo Deus interfere na nossa vida também. E aí o salmista diz: contemple ao Senhor, versículo 5, porque quando nós contemplamos ao Senhor, Ele ilumina as nossas vidas. Meus amados, existe uma teologia da contemplação, uma teologia
boa, uma teologia que nos chama a olhar para Deus sem pressa. Talvez se eu pudesse colocar numa linguagem simples, mas que represente bem o que é contemplação, a teologia da contemplação, eu diria que é olhar para Deus sem pressa. Chamar ou convidar Deus para uma conversa sem preocupar com a hora de acabar. Contemplar Deus é você estar diante dele e poder observá-lo lentamente, pedindo para que o próprio Espírito dele ilumine você para entender os pensamentos de Deus, as ações de Deus, o amor de Deus, o cuidado de Deus, a proteção de Deus, o quanto Deus está interessado na sua vida, o quão caro foi para Ele pagar por você através do seu Filho. Contemplar a Deus é você olhar para a palavra e ver a maneira com que Ele agiu durante a história na vida de tantos homens e mulheres. É olhar para a história e ver como Deus tem agido na vida de tantas pessoas. É olhar para a sua vida e ver como Deus tem agido na sua vida, e você então se degustar da presença dEle. Quanto mais elaborado um prato, mais lento a gente o come, não é verdade? Quanto mais elaborado um prato, mais devagar nós nos alimentamos dele para degustar daquele tempero delicioso, daquela comida maravilhosa. O nosso relacionamento com Deus precisa ser degustado, porque Deus é bom, porque Deus nos protege, porque Deus nos sustenta. Contemplação é não se preocupar com o tempo que passamos na presença de Deus. E muito cuidado, meus irmãos, porque vivemos numa época em que tem muita gente nos chamando a atenção, muita coisa nos chamando a atenção, roubando o nosso tempo. E às vezes fazemos do nosso exercício devocional alguma coisa para cumprir uma agenda diária, uma oração rápida para dizer, pelo menos eu orei nesse dia. Muito cuidado com os afazeres banais, periféricos, que não nos levam a lugar nenhum, que não trazem nenhum proveito para a nossa vida. E às vezes falamos que não temos tempo para contemplar a presença do Senhor. Contemplamos o Senhor quando olhamos para tudo aquilo que Ele criou e percebemos se Deus é esse que controla o mar, se esse nosso Deus controla os céus, Ele também controla a nossa vida. O texto vai dizer que quando nós contemplamos o Senhor, nós não sofreremos vexames, porque o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem. E o anjo do Senhor aqui é o próprio Deus acampa. O próprio Deus, Ele coloca, Ele está do nosso lado, acampado o tempo todo, atento, assim como os soldados ficam acampados, atentos ao inimigo. O nosso Deus está acampado ao nosso redor, atento também aos nossos inimigos. Os seus inimigos são inimigos do próprio Deus. Não se preocupe, porque o Senhor com seu exército está acampado ao seu redor, dizendo para você, filho, fique tranquilo, seu pai está aqui, você não precisa ter medo, eu estou com você. E o salmista então vai dizer, aprenda a provar isso, experimente o Senhor, prove o Senhor, e você vai ver que o Senhor é bom, bem-aventurado, aquele que busca refúgio no Senhor, alegre, aquele que entende que o Senhor é a proteção dele. Por isso, tema ao Senhor. E todo aquele que teme ao Senhor vai receber dele as provisões necessárias para o seu sustento. É interessante o versículo 9 e o versículo 10, porque do versículo 1 ao 8, o salmista está tratando de proteção. É Deus quem nos protege, é Deus quem nos guarda, é Deus quem nos livra. Mas nos versos 9 e 10, o salmista muda a direção do seu argumento e diz que o nosso Deus não é só Deus de proteção, mas o nosso Deus também é Deus de sustento. É Deus que nos dá o alimento de cada dia. É Deus que não deixa faltar nada na nossa mesa. É Deus que traz a provisão para a nossa vida, para a nossa sobrevivência. E o texto nos afirma claramente, aquele que teme ao Senhor, nada vos faltará. Nada vos faltará. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Davi sempre teve essa convicção
de que é Deus quem supre todas as suas necessidades. E aí nos chama a atenção o último argumento que o salmista usa para falar a respeito do sustento de Deus. Ele fala que os leõezinhos podem passar fome. Nós sabemos que o leão é um dos animais que dificilmente vai passar fome, né? Porque quando ele ataca, a sua presa vira um alvo fácil. Mas o leãozinho pode passar fome. Mas aqueles que buscam o Senhor, jamais terão necessidade. Eu quero concluir esse sermão dizendo para você que em alguns momentos da nossa vida, como esse que nós estamos vivendo, temos a sensação de estarmos desprotegidos. Temos a sensação de que alguma coisa muito complicada pode acontecer na nossa cidade, no nosso país. Mas o que o texto diz para você nessa manhã é: Deus acampa ao seu redor e Ele não faz greve. Deus acampa ao seu redor e Ele não sai do seu acampamento simplesmente porque não está bem-humorado naquele dia. Deus acampa ao seu redor, Deus te protege, Deus te livra, Deus te guarda, porque Ele é o Deus que te ama e o amor dEle foi expresso na cruz do Calvário. Fica tranquilo, fique tranquila, Deus está com você, Ele é a sua proteção. Quando você sair dessa igreja, entrar no carro, no táxi ou em qualquer meio de transporte que você for utilizar para ir até a sua casa, Deus está com você. A segunda verdade que nós aprendemos aqui hoje de manhã é que vivemos um tempo de instabilidade econômica, sim, mas Deus não vai te desamparar. Deus não vai deixar de sustentar a sua casa. E, meus irmãos, eu vou dizer uma coisa muito séria para você. Às vezes Deus usa até a própria igreja para cumprir a sua palavra. Não foram poucas as vezes que nós, pastores, recebemos pessoas no nosso gabinete para dizer: pastor, não tenho o que comer amanhã em casa. E Deus usou a própria igreja para abençoar a vida desses irmãos. Porque irmãos que estão inseridos no corpo de Cristo não vão passar necessidade. Essa é a promessa de Deus a todos aqueles que o buscam. Que essa verdade possa aquecer o seu coração. Que essa verdade possa encher o seu interior de alegria. Porque aí sim, você será um adorador sincero. Um adorador que soma a Davi e soma a todos os homens e mulheres da história, que creem nesse Deus e que celebram a Ele, porque sabem que Ele é o Deus que sustenta, Ele é o Deus que nos protege. A Ele toda a honra e toda a glória e todo o louvor. Amém. Vamos orar. Busquei ao Senhor e Ele me acolheu. Livrou-me de todos os meus temores. Livrou-me de todos os meus medos. Eu não sei quais os medos que afligem a sua alma nessa manhã. Quais os elementos que disparam a sua insegurança? O que vem na sua mente que te desestabiliza? O que a palavra de Deus nos ensina hoje é: descanse o seu coração, busque o Senhor, contemple a presença do Senhor, porque Ele livra você, não de alguns, mas de todos os seus medos. Querido Deus e Pai, aqui estamos nós, homens e mulheres frágeis, sensíveis, às vezes preocupados com uma segurança na nossa cidade, no nosso país, que pode provocar em nós algum grau de pavor, de medo. Homens e mulheres inseridos também numa sociedade tão instável economicamente, que também pode gerar em nossos corações pavores e medos. Homens e mulheres cercados por tantas possibilidades de enfermidades, que pode gerar em nossos corações pavores e medos. Ó Deus, livra-nos de todos eles. Ajude-nos a confiar no Senhor, porque Tu és a nossa proteção, Tu és o nosso amparo, Tu és o nosso guarda, que acampa ao nosso redor, está conosco o tempo todo
e nos livra de todo o mal. Que essa verdade possa aquecer os nossos corações, para que sejamos verdadeiros adoradores, que adoram o Senhor, não porque reconheceram intelectualmente que Tu és o Deus Criador de todas as coisas apenas, mas porque contemplamos o Senhor, experimentamos o Senhor na nossa vida. Temos para contar muitos livramentos, muito sustento que o Senhor derramou na nossa mesa, em momentos que nós não víamos escape. O Senhor trouxe para nós a saída. Por isso te bendizemos e te louvamos nessa manhã. Te bendizemos e te louvamos para todo sempre. No nome de Jesus. Amém e amém.